Muito bem, vamos nessa. Caminhar aqui com Ney hoje. Deixa eu ver se eu acho o Ney aqui. Ney Gênio. Ele vai entender porque que ele é o gêniozinho, viu? Abre aí, seu gênio. Tudo Uhum. bem, meu garoto? Tudo bem, graças a Deus. Aí, cara, prazer em falar com você. Que Deus nos abençoe na trajetória desse testemunho e que o resultado dele seja uma experiência muito boa para todo mundo, viu? Obrigado pela Amém. disponibilidade. Você mora onde, Ney? Vitória da Conquista, Vi- Bahia. Mas você nasceu num lugar cachorro, como é que era o nome? Cachorro assado. Irmãos, o lugar onde o Ney nasceu era chamado primeiramente de Cachorro Assado. Olha, mas como é que é o nome hoje? Nova Brasília, Distrito de Ribeirão do Lar. O Ney, antes de ser adventista, como toda criança, teve uma infância muito difícil, muito complexa mesmo. E ele passou por dificuldades na sua infância e foi crescendo nessa fase do juvenil, do adolescente, numa situação bem conturbada. E o Ney, ele teve um desejo, logo quando ele era criança. Você queria ganhar um videogame, Ney? Isso. Um Só que videogame. meus pais na época não tinham condições. Irmãos, é perigoso desejar as coisas? É, irmã Edneuma, perigoso querer as coisas? Tô vendo a senhora aí sentadinha no sofá, viu? Acorda, meu povo! Tem dia que eu não dei uma acorda ainda, né, irmão? Você dá uma dormidinha. Tem gente, Ney, que fala assim: Meu Deus, pastor, quando o senhor dá aquele grito, eu acordo assustada, pensando que o mundo tá acabando. Mas é porque eu cuido da sua luta, então deixa eu te ajudar. Deixa eu perguntar: é perigoso você querer as coisas, desejar as coisas? Irmãos, é perigoso quando você deseja aquilo que não pode ter. Só Verdade. deseja aquilo que não é do outro. Que a cobiça é pecado, Ney. Quando eu olho para essa blusa que você tá, e eu não quero uma blusa igual à sua. Se você tem uma blusa e eu achei bonita e quero outra igual, isso não é cobiça. Cobiça, sabe o que que é, Solange? Cobiça é desejar a blusa do Ney. Eu não quero outra blusa igual, eu quero a dele. Isto é cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ó, o camarada não quer qualquer mulher, ele quer a mulher do próximo. Então, cobiça é quando eu quero o que o outro tem. E quando é assim, eu faço até o mal para conseguir o que é do outro. Isso é cobiça. Dentro dessa cobiça está também o fato de você desejar coisas que você não pode ter. Ora, se eu quero uma casa de 1 milhão de reais, eu não posso ter uma casa de 1 milhão de reais, irmãos. O que que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou estragar minha vida querendo uma coisa que eu não posso ter. E vou estragar a vida das pessoas que estão ao meu lado, porque eu quero uma coisa que eu não posso ter. Queira aquilo que está dentro da sua realidade, querido. Queira aquilo que está dentro da sua realidade, por favor. Claro, procure sonhar, crescer, conquistar. Deus não tem problema com isso, desde que essas coisas todas sejam primariamente para a expansão do reino de Deus. Não para você, mas para a expansão do reino de Deus. E porque você as adquiriu querendo que o reino seja expandido, você é abençoado por elas. Mas queira aquilo que você pode ter. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque você vai entender uma coisa grave que aconteceu na vida do Ney, porque ele quis uma coisa que não podia ter. Ney, você queria o videogame e seus pais não podiam. Eram homens e mulheres muito, era um homem e uma mulher muito simples, né? Como você disse, uma família simples, uma infância muito difícil. E como você não teve condições de ter o videogame e desejava muito isso, o que que você fez? Daí,
sempre quando eu pedia dinheiro para minha mãe, eu ia para lan house, para alguns lugares onde tinha videogame, para mim poder estar jogando. E aí comecei a viciar, né? E aí nem sempre minha mãe tinha o dinheiro também para mim poder ir lá e jogar. E aí chegou um tempo que eu comecei a pegar dinheiro escondido dos meus pais para poder ir jogar. E aí dos meus pais foi passando para os parentes, familiares, amigos, e até comecei a roubar bares, restaurantes, lanchonetes. E aí, é, e aí devido às amizades também, aí teve outras pessoas que também na mesma situação, viciado também no jogo. Teve um rapaz que aí começou a participar junto comigo nesses assaltos. Você chegou a roubar quantias importantes das pessoas. E você saiu, Comecei, você não chegou a ser preso por isso, mas você, obviamente, teve prejuízos emocionais, porque isso causa problema na cabeça, né? Você roubar, tirar do outro. Veja aqui, por que que eu falei, né, irmãos? O desejo por algo que você não pode ter provoca, reações que você não poderia ter também, não deveria ter. No caso dele, foi fraco, começou a roubar para ter. E aí, ele viu que roubar não era uma coisa tão difícil, foi abandonando o desejo pelo videogame e aprendeu a gostar disso. Você tinha, você tinha aí entre 15 anos, 14, 13 anos, quando você praticava essas coisas. Aos 16, porque você tomou uma peia do pai, a mãe não era muito de bater, não é? Ela aconselhou. Você teve parente também que chegou perto de você e disse: filho, isso não é o caminho, não ande por isso. A importância, irmãos, olha aqui, a importância de você estar cercado por pessoas que pensem positivamente, que queiram o seu bem, entende? É importante, viu, irmãos, você ter uma rede de pessoas, essas pessoas que querem o seu bem, precisam estar perto de você. Porque olha aqui para mim, ó, presta atenção. Amigo não é aquilo que diz sim para tudo que você faz, não, viu, Mônica? Amigo não é, Cícera, aquele que te apoia em tudo que você quer. Amigo é aquele que te orienta e às vezes te diz não, te repreende, te corrige, porque ama você. Ele teve o pai, ele teve a mãe, teve parentes que chegaram perto dele. Ney, isso não, rapaz, por favor. E aí foi orientando, orientando, até que aos 16 anos você se interessou por computação. E aí a sua vida mudou, Ney, nesse sentido. Você estudou para isso. Como é que foi que você saiu dessa vida do crime, descobrindo a informática como um viés de crescimento? Fala aqui para os irmãos que tem gente precisando crescer também. Como é que você saiu de um estágio para o outro? assim, aos 13 anos eu já tinha começado a me interessar pela informática, só que aí aos 16, quando aconteceu essa questão de eu ser descoberto e ter levado uma surra muito grande do meu pai e tudo, aí, e os conselhos também dos familiares, é óbvio que teve aqueles que começaram a me julgar e me condenar, mas eu preferi ouvir os conselhos, né? E a surra também, eu não queria levar outra surra daquela. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre informática, porém, meus pais não tinham condições de pagar um curso ou uma faculdade, algo do tipo. Mas eu comecei a estudar sobre a área e aí fui aprendendo sem precisar de nunca ter tido um curso. E aí hoje eu vejo que foi um dom de Deus. Hoje você é formado em TI. Assim, Você é eu TI não tenho, prático. eu sou TI prático, eu Aí não, pronto. nunca tive nenhum curso, nem, Manja. mas Por isso eu que você, trabalho na área. por isso que você recebeu o apelido de gênio, porque você
nunca foi para uma escola, mas se envolveu com isso e teve muita facilidade de aprender, certo? Isso, Ó, amados, nós somos dotados de inteligência, né, Ney? Nós somos dotados de verdade. inteligência. Tem coisa que a gente não vai aprender, não, irmãos. Então, não é aquilo, o dom, Deus dá o dom do aprendizado para a gente. A Érica, nossa moderadora, canta. E como canta bem, né? Acredito que as pessoas que têm o dom cantarão sempre de maneira muito mais aprimorada, mas tem gente que não tem, mas pode aprender. E tem coisas que a gente não vai aprender. O fato é que você tem que crescer. A gente tem que desejar crescimento, Reinaldo. Crescimento. Tu é novinho ainda e tem que desejar crescimento, irmão. Não pode estagnar, não. Não pode ir na escola, se mete com as coisas, vai aprender. Tem muita gente que tem facilidade com a arte com as mãos. O fato é que o Ney está me mostrando que a gente pode crescer. Não, não deseja ou queira só aquilo que está dentro da sua possibilidade. O menino vai se tornar um ladrãozinho porque queria o que não precisava. Teve que tomar a dura na vida, tomar uma pisa da vida para poder reajustar. Graças a Deus, aprendeu. Ele, inclusive, montou uma empresa junto com algumas pessoas ali para desenvolver. Foi bem sucedido. Depois essa empresa não deu certo. Nós não vamos entrar nessas questões, mas o fato é que o Ney cresceu e aprendeu e deixou essa vida porque estudou, começou a ver outras possibilidades na vida dele, na vida dele. Quando ele deixou essa vida e se tornou um rapazinho de Jesus, o Ney começou a sofrer alguns pesadelos, amigos. Um negócio assim, ele acordava gritando e a mãe acordava preocupada, os vizinhos ouviam os gritos do Ney e a mãe já não dormia para ficar perto dele, ele já tinha medo de dormir para não ter esses pesadelos, porque segundo o Ney, era uma força que queria segurar o Ney, ele não conseguia se mexer. Só que a coisa ficou séria ali dentro da casa dele e a mãe dele começou a ter os mesmos pesadelos que ele e começou a ter os mesmos sintomas, acordar gritando, desesperada com o que estava sonhando, e o Ney sacou o seguinte: tem alguma coisa espiritual acontecendo aqui em casa. E aí você foi procurar uma igreja, Ney. Qual foi a igreja que Isso. você procurou? Você procurou a oração de um pastor? Fala para gente o resultado dessa busca. Se o seu primeiro contato com o evangelho foi precisando dessa libertação. Fala para gente aí como é que você foi libertado desses pesadelos quando você procurou uma igreja, esse pastor orou e o que que aconteceu? Então, aí, quando eu é, é, percebi que era algo espiritual e que tinha alguém, né, ali chateado com a minha decisão, ou furioso, então eu decidi, naquele mesmo dia que minha mãe começou a ter os mesmos sintomas do que eu achei bem estranho, aí eu procurei uma igreja. Até então, não tinha, eu frequentava algumas igrejas lá da cidade, mas não tinha o costume de ir todos os dias. Mas aí eu comecei a frequentar uma igreja e nesse mesmo dia eu procurei o presbítero Dário, conversei com ele e aí contei a situação. Ele fez uma oração, tava ele, a esposa e o filho, a nora e a outra filha dele. E aí a gente fizemos um círculo orando e a partir desse dia eu nunca mais tive pesadelo. Aí eu me tornei mais frequente nos cultos, participava das atividades da igreja. Uhum. Tá me esperando falar, né, Ney? Participava mais das atividades. O Ney começou. Olha só, queridos, deixa eu pegar esse ponto importante. Quando você for a Deus, ei,
se preocupem em ser libertado. O Ney estava precisando de libertação, irmãos. Um pesadelo é uma coisa, mas quando esses sintomas começaram a ir para a mãe dele, de fato era uma questão espiritual mesmo. O inimigo, irmãos, fica irado quando a gente procura servir a Deus, ajustar a nossa vida. Deixa eu dizer para você, amigo, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, você se torna procurado pelo inferno, mas protegido por Deus. Grava isso aí, irmão. Não esquece isso não. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, você começa a ser procurado pelo inferno, mas não esqueça, protegido pelos céus. Viu, irmão? Se no inferno tem anjo, no céu tem o dobro. Pega a ideia. Dos anjos que caíram, um terço, lembra? De cada três caiu um. Não foi? Um terço é isso. De cada três caiu um anjo. Então eu tenho o dobro de anjos no céu para me proteger em relação aos anjos que querem que me detonar, os anjos do inferno. Então, não esquece, quando você quer fazer a vontade de Deus, o inferno abre e vai para cima de você, mas não esqueça, você tem a proteção do céu em dobro. Então, fica tranquilo que o papai está cuidando. Ele procurou um presbítero, camarada cheio da fé, e tem tanta gente que tem fé por aí, até melhor que a nossa, orou por ele, foi liberto. E aí ele começou a ir para as vigílias, para as atividades, para o monte orar, e lá nessa igreja é o hábito que nós não cremos nisso, e o pessoal começou a dar aquelas rodadas, e receber o Espírito Santo e falar em língua, e o Ney falou assim, mas não estou recebendo isso aí, não estou senti a presença do Espírito Santo, mas não vi aqueles fenômenos nele. Ney, apesar da sua busca, do seu primeiro contato com o Evangelho, você sentia que faltava algo, certo? Isso. Eu via as pessoas daquele jeito, né? Naquele No estado, reteté, né? No é, gira-gira. Eita. falando embolado e tudo, e sendo batizado no Espírito Santo, entre aspas, né? Como eles diziam. E aí eu queria me sentir daquela forma e não conseguia, por mais que eu tentava em nada. Mas eu sempre orava a Deus assim, Senhor, se isso provém de ti, que eu fique assim também. Mas se não for, o Senhor afasta de mim. Que E por mais que eu bonitinho, né? queria sentir, mas eu achava estranho. É bonito isso. Você que é um irmão pentecostal que está aqui, deve estar pensando, está falando da minha igreja, né? Que lá na sua igreja o pessoal gira e fala em línguas. Amigo, é uma questão doutrinária. Nós realmente não cremos que o Espírito Santo se manifesta nesse tipo de coisa, dessa maneira. Mas eu não estou questionando a sua fé e fidelidade em Deus, não, tá? Fica tranquilo, eu não questiono a fé e fidelidade de ninguém. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, precisamos comparar a Bíblia com a própria Bíblia e ver se essas coisas elas são, como o pastor Arão falou ali, se nasce de um estudo amplo da palavra de Deus. Então, nós adventistas não cremos que o falar em línguas seja uma língua não conhecida, cremos que é uma língua conhecida e que a manifestação do Espírito Santo são os dons para a pregação do Evangelho e o próprio caráter de Cristo em nós por meio do seu fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. É isso que a gente crê que é a manifestação do Espírito Santo. Então, pega a ideia. Você estava em casa com essa falta do preenchimento total, até que, o seu Ney, chegou um pessoal na sua porta chamado Caleb. Nisso. Como é Aí que chegou foi aí? esse Como é que o tal de Caleb Caleb, chegou né? lá? Conta para mim, fala aí. Aí eles chegaram com os panfletos, entregando, convidando para os folhetinhos, entregando e convidando para a programação. Uma tal de Missão Caleb, eu falei, eu acho que eu vou lá. E aí tinha umas meninas lá que tinha uma menina em específico, né, que eu tinha achado ela muito linda, atraente. E aí eu comecei a ir, mas não por conta da Missão Caleb, né, que eles falaram que ia ter palestras sobre é, questões sobre a nossa vida, né, cotidiana e tudo, e também sobre a palavra de Deus. Só que aí eu falei, não, a palavra de Deus eu já conheço, de certa forma,
E aí eu falei, não, eu vou lá para me conhecer essa jovem, que eu gostei dela. Já que na igreja atual que eu tava, as meninas que eu até cheguei a gostar, não gostavam de mim é, de forma mais emocional. Então eu fui procurar, que até então eu entendia que o jogo desigual, né, era contra a vontade de Deus. Então eu preferia evitar, mas aí não tinha mais jeito, eu tive que ir lá nessa missão Calais ver se eu conhecia alguém. Só que aí, ao invés de eu conhecer a menina, eu acabei conhecendo a Cris. Cris é a esposa. No período em que ele a conheceu, tinha 14 anos de idade. Ele pediu autorização para a mãe, para o pai e para a irmã mais velha para namorar com a Cris. Vocês tiveram dois filhos, né? Quais são? No caso, assim, Peraí, volta. voltando, Ah, é, eu tinha me interessado por uma jovem sim, que não era da. é, Aham, que, que não era de lá da igreja, era adventista. Porém, eu acabei conhecendo Jesus, né? isso. E Que aí era quem eu você mais desejava conhecer. ia, assim, o Jesus que eu não conhecia antes na outra denominação. Você E conheceu aí, através do coisas Caleb. também, isso na Missão Caleb. E aí, também coisas que eu não tinha conhecimento, porque lá o presbítero, o pregador ia lá e pregava lá a Bíblia e não pedia para a gente acompanhar. Então, E aí os caras, através do Caleb, você conhece a Bíblia, isso, sem aqueles fenômenos que você desejava, aquelas manifestações, porque o centro da pregação é a palavra. Você conhece a Bíblia e o conhecimento através do Caleb amplia seu conhecimento. Esses Calebs fizeram questão de ir até o fim do estudo bíblico com você, que eu achei foi, muito legal esse processo. E através do Caleb você encontra a igreja adventista do sétimo dia e se torna adventista do sétimo dia, certo? isso. Eu me batizei aos 17 anos, é, no dia 28 de fevereiro de 2013. E aí eu tinha esquecido um pouco a menina, né? Até porque o foco antes era conhecer alguém para namorar e ter uma família, mas depois que eu conheci a verdade, eu comecei a me apaixonar mais pela igreja e pelas verdades bíblicas que eu descobri, e aí acabei esquecendo essa questão. Aí Você, eu vim você me disse, conhecer a só um minha pouquinho, esposa Daniela. segura. Você me disse que quando os Caleb chegavam, você dizia assim, pastor, no áudio, era como se Deus estivesse chegando na minha casa. A presença deles era. Quantos Calebs eram que iam na sua casa, varão? Entre uns 12 a 15. Olha que coisa. Só menino, irmãos. Só menino com a Bíblia na mão. E eles fizeram isso até o final. Foi tão legal a impressão que o Ney, a vontade que ele tinha de conhecer, foi tão legal que um dia você pediu para sua mãe fazer o quê para os Calebs? Porque você estava feliz com aquela situação. Eu pedi para minha mãe preparar um banquete lá, um almoço bem fartoso, Ah, que coisa e boa, hein? aí convidando todos os Caleb. E aí eu achei também interessante que na hora de se alimentar, e um dos Calebs foi lá e fez uma oração antes. E aí eu achei bem legal, porque a gente não tinha esse costume de orar antes de se alimentar. Olha que legal, né, irmãos? O Caleb é um movimento, você que não é adventista, Caleb aqui não é uma pessoa, muito embora seja o nome de um personagem bíblico, é um movimento adventista do sétimo dia que pega os jovens em seu período de férias, eles entregam 15 ou 30 dias do período de férias para pregar em outras regiões ou na própria região. O que que eles fazem nas férias, ao invés de ir para viajar, ficar à toa em casa vendo isso e aquilo, eles literalmente oferecem esses dias de férias para a pregação do evangelho. E numa dessas campanhas do Caleb que acontece em alguns lugares do país, já acontece em janeiro, aqui na minha região acontece em julho. Eles saíram para pregar e encontraram o Ney, tipo, precisando de preenchimento. Lembra que ele falou assim, ó, tô sentindo falta de alguma coisa? O Ney estava sentindo falta da sustentação bíblica para a sua fé.
Lembra que eu falei que nós somos fortes na doutrina? O Ney estava precisando de orientação da palavra. Os Calebes foram, amaram o Ney amou os Calebes, recebeu a mensagem e foi batizado. O Ney vai se casar. Como é que é o nome da sua esposa, meu filho? É Daniela. A Daniela. Olha, eu querendo trocar a mulher do homem, né? A Eu Daniela. falei Cris, tu falou Cris. É Daniela. Daniela, me desculpa, minha filha. Acontece, viu? Casou com a Daniela. Quantos filhos você tem com a Daniela? Tem um dois, Entre um idas e casal. vindas, como eu estava falando para você, a Daniela, queridos, ela tinha 14 anos. Você tinha quantos anos, meu filho? Eu tinha 20, 20. Ela tinha Pre- 14, eu tinha 20. Precisava de autorização mesmo, viu, meu filho? Porque, olha isso. A diferença de idade. Ela, especialmente que ela tinha 14 anos, meu amigo, é muito novinha. Essa não é a idade adequada para casar ou mesmo para ter relacionamento, mas a mamãe autorizou, o papai autorizou, a irmã mais velha autorizou, eles se casaram entre idas e vindas, porque eles passaram por severas dificuldades. O Ney, como eu falei, emplacou num negócio que deu errado. Ele dá uma desistida da fé por conta das dificuldades da vida, tanto profissional como no casamento. A vida profissional afetou o casamento. Ele mudou de um lugar, mudou para outro, e foi e voltou para ver se acertava. Até que o Ney, ele sofreu um acidente. Você estava indo de moto, Ney, e nesse acidente, como é que aconteceu? Deus permitiu esse acidente para parar você um pouquinho, para colocar sua vida em ordem, meu filho. Foi isso que eu entendi. Você estava de moto e o que que aconteceu? Então, eu mais a Dani, a gente trabalhava em um local na área de vendas, só que aí ela foi mudada para da parte de vendas para ficar na loja física. E aí sempre eu levava ela comigo. Aí eu levava ela até a loja e depois ia vender. E aí tinha uma menina que a gente pagava para olhar as crianças. Aí justamente nesse dia ela não pôde ir. Na verdade, ela falou que não poderia ir mais e a gente ia ter que procurar uma outra pessoa para continuar olhando os meninos. É, e aí eu falei, como estava em cima do horário, eu falei com o Dani, eu falei, você fica em casa olhando as crianças, eu vou conversar com o patrão lá, como era o mesmo patrão. Falei, eu converso com ele lá, explico a situação e ele vai entender, nem que eu fique na loja lá. E aí, e assim foi. E aí eu saí de casa e fui já caminho para a loja. E aí a gente sempre passava por um percurso onde era uma avenida muito movimentada, só que nesse dia não estava tão movimentada. E aí eu estava indo na avenida e aí um carro veio, entrou na contramão, que ele ia entrar numa rua, aí ele não deu seta e já entrou de vez. E aí, quando eu bati, eu estava mais ou menos 60 quilômetros, bati, voei por cima do carro, caí do outro lado na calçada. No mesmo instante, de imediato, acho que eu estava com sangue quente ainda, consegui levantar rapidamente e aí já fui tentar debater com o motorista e discutir com ele porque ele estava errado. E aí, é, depois eu comecei a sentir tontura, aí eu olhei para o chão, sangue para todo lado, minha perna também já estava perfurada. Aí eu senti uma fraqueza, sentei no chão e deitei. E ali começou a formar uma multidão ali ao redor. E aí, uma das pessoas que estava ali, eu pedi para chamar o resgate. Graças a Deus eu estava consciente. E aí, peguei meu celular, botei no contato do meu patrão, liguei para ele, pedi alguém para chamar ele também para poder guardar minha moto. É, e aí, quando o resgate chegou, eu fui levado de imediato para o hospital, né?
Aí depois eu chegou lá, não teve nenhuma fratura, não quebrou nada, graças a Deus, apenas só tinha machucado um nervo. Aí recebi alta, fui para casa. Fiquei Essa 15 dias aqui, em casa. essa aqui é a marca desse acidente, ó, irmãos. Foi aqui que uma parte da moto entrou aí na perna dele e provocou esse machucado. Graças a Deus, não quebrou nada, mas foi o suficiente para você ficar 15 dias parado em casa, longe da igreja, com a esposa para aceitar Jesus Cristo, os filhos para criar, passando por dificuldade. Sabe, irmãos, às vezes a gente não consegue ver as coisas no meio da tempestade. A gente não consegue ver as coisas no meio da movimentação. Nossa vida é muito agitada, né, irmãos? Muito agitada. Ó, a Bíblia diz que Deus foi procurado de muitas maneiras, Lene, mas ele foi encontrado no silêncio, diz a Bíblia. Veio a tempestade, eu procurei ver se Deus estava lá, ele não estava. Deus foi procurado no vento, procurei, Deus não estava. Deus foi encontrado em Moisés no silêncio. Às vezes, amigo, Deus vai ter que parar você para você conseguir ouvir. Porque senão você não consegue ouvir, gente. Como é que pode? Eu penso que ele trabalhou com Abraão assim. Ele levou Abraão lá, só não vai ninguém com você. Vai só você e o menino. Abraão vai lá para aquele monte. Imagina o silêncio da viagem, caminhada de Abraão, dizendo: Meu Deus, eu vou matar meu filho. Deus teve que tirar Abraão da rotina para ele ouvir. Será que ele vai ter que tirar você da rotina de paz? Será que ele vai ter que me tirar da rotina para a gente ouvir? Será? Olha aí, um campeão aí do Ney. Como é que é o nome desse menino aí? O Lucas Gabriel, a minha filha Ou, aqui, Isabela, e a esposa lá, Daniela. oi, Dani, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, eu troquei o seu nome. Não fica brava. Tranquilo. Que família bonita você tem, hein, rapaz? Como é que é o nome? Graças a Deus. Nome do Lucas rapazinho? Gabriel, Lucas. Oi, minha ficha. Aí a ficha dele, tá certinho. A Gabriele é Maria Isabela. Maria Isabela. Hoje eu tô bem. É E a 4 Dani. nomes, né? É a Dani, É tá Lucas aí. Gabriel e Maria Isabela. Tá aí. Que legal poder conhecer vocês, uma bonita família. E aí, Você eu quer ir para nossa casa? Falaram, nós vai para casa da tia ali agora. A gente vai para casa da tia ali agora. vai, meu anjo. Boa É ida porque para hoje não casa da tem tia. aula para eles, né? Sogra de Jane. Vá, meu filho, Eles vá, sabem viu? quem é. Boa Tchau. recreação para Vai você. trazer agora. Tchau, Tá. Dani. Um abraço. Ô, pai, minha mãe disse que a gente vai para... Família, né, irmãos? É bom demais. Eu estava dizendo que às vezes Deus tem que parar a gente, irmãos, para poder falar com a gente. Será que Deus vai precisar tirar você da rotina? Será que Deus não vai ter que dar um susto em você? Dar um susto para ver se você ouve? Esse garoto já tinha tido contato com a igreja. Nesse silêncio, 15 dias, ele entra em contato com a Novo Tempo e decide voltar para a igreja buscar a Deus. Resultado, leva junto com ele a esposa, que no dia do rebatismo dele é batizada junto com ele. E hoje toda essa família serve ao Senhor. Amém? Coisa boa. E nesse processo você conheceu a Sala 57. Isso, durante os 15 dias que eu estava em casa, alguém compartilhou o link em um grupo, que não era grupo cristão, era um grupo de Blitz, eu acho que eu não citei isso no áudio. E aí eu achei estranho aquilo no grupo de Blitz. Até hoje eu não sei quem foi o abençoado, mas eu sou grato a Deus por isso. Deixa eu mostrar uma pessoa aqui. O Reinaldo, meu filho, mas é bom ver tu aqui, viu? Olha aí, ó. Ah, o Reinaldo aí, garoto. É que eu gosto de todo mundo na sala, mas quando eu vejo meninos, jovens assistindo a sala, é uma bênção. Ô, Reinaldo,
Deixa eu ver se eu abro o seu áudio aqui, só para saber. Já volto, viu, Ney? Porque assim a sala é movimentada mesmo. É, deixa eu pedir aqui para o Reinaldo. Deixa eu recuperar uma coisa aqui que eu consigo. Pronto. O Reinaldo, toca aí no seu áudio, pode abrir o áudio, por favor. Abriu aí? Aham, abri. Rapaz, eu olhei para você, falei, oxe, o Neymar tá assistindo a sala 57. Você me lembrou o Neymar um pouquinho, a fisionomia. Você mora onde, meu filho? Sou de Lagarto, Sergipe. Sergipe, que coisa boa, viu? Você é frequente aqui na sala ou entrou hoje? Como é que é? Às vezes eu entro, né, quando dá, mas já vem muito tempo eu seguindo. Isso. Entra aqui, não sai daqui não. Interessante, a família de minha esposa é de lá. De lagartas? É, Olha aí, tá vendo? Mas é Deus, Deus, Ney, juntando nós tudinho, tá vendo? inclusive, o primo de minha esposa é evangelista nessa cidade. Ô, Reinaldo, você acompanha já a gente aqui há quanto tempo? Tem um ano que a Silene vem mandando um link para mim, Que a beleza. moderadora. Você é casado, meu filho? Solteiro. Eita, e é adventista em que região de Lagartos? Tem bairros aí? Colina 13. Colina 13. E é adventista há quanto tempo, meu filho? Não, eu não sou adventista não ainda. O que você não é adventista? Não. Que coisa boa, rapaz, ter você aqui, menino. Olha, nossa sala ama quando você, que não é adventista, vem aqui para aprender com a gente e ensinar para a gente também, viu? Ah, assim, sem combinar nada, a sala já te ajudou em quê, meu filhão? Fala aí para mim. Eu sempre fico olhando assim para eu aprender mais, né? Coisa de Deus. Eu não sou muito de ir à igreja, mas sempre que Ah, eu posso, eu acompanho vocês para sempre ir aprendendo. que legal. Você já visitou alguma igreja adventista aí na sua região? Já, Já. Rapaz, eu tenho quatro coisas para te dizer, Reinaldo. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, viu, Reinaldo? também. Que legal. Continua, venha com mais frequência, tá bom? Para a gente poder contar a sua história. E eu vou apontar para você num ponto futuro. Eu quero Tá. mostrar aqui para todos dessa sala o dia em que você for batizado nas águas, porque eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém. É a vontade de Deus para sua vida, viu, Reinaldo? É que você entregue sua vida completamente a Ele, amigo. Eu parei aqui, eu parei nesse momento, esse testemunho, porque eu sabia que eu tinha que falar com você, eu sabia que esse era um momento importante na sua vida e que você precisava ouvir isso de mim. Eu vou mostrar aqui nessa sala as fotos do seu batismo nas águas, porque eu acredito que você vai entregar a sua vida a Jesus, porque você é muito importante para Ele, amado. Muito importante. Tá bom? Você vai ouvir da sala 57 agora como eles amam você, quer ver? Ó? Abrir os áudios, eles vão dizer para você, quer ver? Ó? Ouça. Reinaldo, você é muito importante para Deus e para Amo, nós. Nós Reinaldo. amamos você Jovem, muito. Vitor, Que a parte de garotão. você pra Te amo, meu ser querido você tá Reinaldo. nível de Deus. Nós queremos muito mais de Deus para que você Reinaldo, é muito exista. importante para nós. Glória a Deus. Amo demais. Deus é um Deus pedaço. te guarde, que Deus te Não, ilumine. Reinaldo. Muito. Te Amo amamos demais. por isso. Você é Invisível. importante Nós para te nós, meu amamos, querido. Beijo, Deus te Reinaldo. abençoe Beijo. sempre, sempre, Faz sempre. parte da nossa Amo, família, Reinaldo. Reinaldo. Te amo. É a manhã inteira eles dizendo isso para você do fundo do coração deles, viu? Filho, é a Sirlene que manda o áudio, manda o link para você? Abre o seu áudio aí, por favor. É a Silene, moderadora, sempre ela manda, todos os dias. Tá. Eu vou pegar seu número com ela para a gente trocar uma ideia, beleza? Tá, Fica com Deus, viu, cara? amém, vocês também. Grande abraço no seu coração, viu, querido?
Eu amo a sala 57 por causa dessas coisas, irmão. Desde o início da reunião, ele está me chamando a atenção aqui. Desde o início, o Espírito Santo me incomodando para eu falar com esse moço. É demais, né, cara? Como é que Deus é O bom Espírito assim? sopra onde quer, né, pastor? Não é? Eu amo isso. É por isso que quando a gente abre a sala, a gente entrega o controle para ele. Que aí ele para a hora que quer, ele faz a gente olhar para quem. Eu amo isso. Eu amo quando ele nos surpreende com essa bondade dele, né? Porque tem 273 pessoas. Porque Deus está me chamando os olhos para o Reinaldo o tempo inteiro, olhando para aquele menino. Falei, e o Espírito dizendo assim: fala com ele, fala com ele. É fantástico isso, cara. Eu só glorifico a Deus por fazer parte de tudo isso e trabalho para isso não cessar, sabe? Para a gente não parar com esse processo, porque é muita gente abençoada, inclusive eu. Bom, voltando para cá. Então você conheceu as 57 e a maneira como você se conheceu foi muito interessante, porque você recebe o link da sala num grupo que não tem nada a ver com religião. Eu achei estranho e aí fiquei curioso. E até hoje você não sabe quem foi aquela pessoa que mandou o link. Não. Olha que coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa saída que você deu, amortecida na fé, por causa de todos esses problemas que a gente nem citou aqui, você encontra a Rede Novo Tempo de novo e você encontra a sala e a sala te ajudou a ir para o rebatismo, tomar força, fôlego para enfrentar de novo e tomar de novo a fidelidade com Deus? A sala ajudou você, filho? Ajudou. Eu acho que a sala foi um marco importante, né, na minha trajetória, no meu retorno para Cristo. É, Você, sim, para mim, a sua esposa foi batizada junto com você. Seus filhos já têm idade de batismo? é, minha filha já vai se batizar esse ano. Ela faz 8 anos. E ela mesma tomou a decisão, chegou para mim e falou: pai, eu quero me batizar. Deixa eu dar outra paradinha. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Eu vou obedecer. Irmã Ilza, essa família que se batizou, irmã Ilza, é porque a senhora está aqui. Érica, esta família que se batizou inteira, Érica, ela foi batizada porque a menininha já tem idade, o rapazinho vai, porque você é moderadora. Saúde Lima, essa família foi resgatada porque você não sai daqui. Soraya, você é moderadora, essa família foi alcançada porque você é moderadora. De Passos, todo dia que você entra aqui, todo dia, de Passos está com a gente aqui todo dia. Você coopera para a salvação de tanta gente, de Passos. Solange, toda vez que a senhora abre esse link, a senhora coopera com a salvação de gente, igual o nosso Reinaldo, que eu acabei de mostrar para vocês. É isso que eu queria que vocês entendessem. Não é um link, irmãos, são pessoas. Não é um link, irmãos, são pessoas que nós alcançamos. E toda vez que você abre um link, que você entra aqui, a gente está alcançando Reinaldos e Reinaldos e Reinaldos em mundo afora. Entende que é isso? É isso. Reinaldo, ó, já ficou na minha cabeça. Ney, me diga uma coisa. A sala mudou o que em você? Você disse, as pessoas notaram a minha mudança. Hoje você é ancião de igreja. A sua esposa, ela trabalha com a secretaria e com a tesouraria da igreja. Você tem um ministério, cara. Você tem um ministério que ajuda um monte de gente. É um ministério que você celebra a entrega a Cristo uma vez por ano. Já tem 3 anos que você faz isso. Reúne a igreja, celebra o fato de ter entregado a vida a Jesus e nesse dia entrega roupa, alimento, ajuda pessoas carentes. As pessoas isso, começaram a ver sua mudança quando você entrou na sala. O que que a sala mudou em você, filho? é, a sala, ela foi um esconderijo para mim nas madrugadas mais difíceis que eu tive. Foi aqui que Deus falou ao meu coração de maneira mais profunda.
E cada madrugada nesse lugar me fortaleceu, me ensinou a confiar, a chorar e a me levantar. E aí aqui foi onde eu encontrei consolo, direção e renovo, quando eu pensei que não havia mais saída. E para mim é um lugar marcado pela presença de Deus na minha vida. E assim, aí através da sala eu comecei a ter mais comunhão com Deus, o Espírito Santo, que eu achava que era apenas um espírito ou uma força, né, que se tornou meu amigo e é de quem eu não quero me afastar nunca mais. E eu digo, sabe o que, irmãos? Eita, glória a Deus! Viu o que que ele disse? Encontrei meu amigo Espírito Santo, que para mim era só um espírito, uma força. Agora não. Nós temos intimidade e eu não quero me largar dele para nunca mais. Irmãos, isso é conquista do reino. Isso é conquista do reino, a grande comissão, isso aqui. Você compôs uma música para a sala, não foi? Foi. Como é que você compôs aquela música? A letra é sua, ou você entregou para a IA algumas palavras, a IA te entregou a música? Como é que você compôs? É, eu assisti na sala sempre acompanhando, como eu rodo de moto Uber, então eu ponho o fone de ouvido, deixo rodando lá e vou pegando os passageiros e ouvindo, acompanhando a sala. E aí depois eu comecei, de um tempo pra cá, comecei a compor algumas músicas. E aí eu tinha descobrido essa plataforma de inteligência artificial, onde tem como você escrever a letra e aí ele te entrega a música pronta. Na verdade, você tem que escolher também o ritmo, a batida, o compasso, a Deixa eu melodia. entender ali naquela música. Você escreveu a letra Isso, e inseriu lá no processo de IA que você tem, escolheu o tipo de ritmo e tal, e obviamente o IA entrega para você, escolheu a voz também que canta, isso. mas a letra, a compreensão daquelas frases, todas são suas. Foi baseado no entendimento que eu tenho da sala, eu comecei a escrever a letra. Mas assim, não foi de uma hora para outra, acho que foi mais ou menos umas 2 semanas eu escrevendo ali, cada dia escrevi uma coisa, e aí quando estava pronto, Então, aí eu só fiz para a o gente refrão. entender que não foi, ele não pegou palavras-chave e colocou lá e a IA entregou a letra, não. Ele fez a letra dessa música. A letra é dele a partir da compreensão da sala. O que a inteligência artificial entregou para ele foi a instrumentalização da música, que ele não é músico para fazer isso, mas a IA fez para ele. Vamos dar uma olhadinha no resultado? Aí eu liguei para ele e falei assim, amigo, vamos tirar a bateria, porque assim, a gente tem uma polêmica danada com essa tal da bateria na igreja. Como eu quero que a música alcance todo mundo, a gente pedi para que ele tirasse a bateria para que ficasse mais acessível, mais palatável para todo mundo. Vamos dar uma olhadinha? A letra é dele, não é da IA, viu? A letra é dele. Isso é importante. A IA entregou para ele coisas que ele não podia. Vamos lá? Você já sentiu que falta algo no seu dia? Que o corre-corre te esfria e a alma esvazia. Existe um lugar onde tudo faz sentido, onde o Espírito Santo renova o vivido. Sala 57, das 5 às 7, um tempo com Deus. Aqui a rotina se rende aos céus. O Espírito vem, o coração se acende. Batismo diário, é isso que se entende. É mais que oração, é transformação. É Deus tocando fundo do coração. Sozinho ou em grupo, com fé e devoção. Na sala 57 começa a renovação. Sala 57, o céu visita o chão. Aqui começa a verdadeira direção. Batismo diário, presença real.
vem pra sala 57. Sala 57, onde o Espírito Santo encontra você. Aqui a rotina se rende aos céus, o Espírito vem e o coração se acende. Batismo diário, o coração se acende, batismo diário. É isso que se entende. É mais que oração, é transformação, é Deus tocando fundo o coração, sozinho ou em grupo, com fé e devoção. Na sala 57 começa a renovação. Sala 57, o céu visita o chão. Aqui começa a verdadeira direção. Batismo diário, presença real. Vem pra sala 57. Sala 57, onde o Espírito Santo encontra. Tem frases nessa música que mostram de fato que você compreendeu o que a Sala 57 representa. Eu fiquei muito feliz com a sua iniciativa, usando a tecnologia hoje em dia, né? Sabe para quem eu mandei sua música? Mandei sua música para o Williams Costa Júnior. Eu perguntei assim, ó, pastor, dá uma olhada nessa música aí, vê o que que o senhor acha da música. Ele escreveu assim, nossa, que música ótima, parabéns. Quem compôs? Linda mesmo. Acho que vai ser uma bênção para as pessoas. Que Deus continue abençoando você, sua família e seu ministério. Então, o Williams Amém. Costa Júnior achou a sua composição uma bênção. E eu agradeço pelo seu cuidado. Imagina, ele trabalha de motoruba, irmão. Fone de ouvido, capacete. Enquanto ele está levando, Reinaldo, a galera para os lugares, ele está ouvindo a Sala 57. Você sabe que, o Reinaldo, nós já. Você sabe que a Sala 57 tem uma equipe top, né? Nós temos aí na sua região, segundo o Rogério, que é o nosso moderador aqui, que coloca a sala no ar todo dia, junto com Leila agora, ele está dizendo que nós temos, que ele tem duas amigas da Igreja Adventista da cidade em que você está, e que nós vamos acionar essas amigas do Rogério para poder acessar você aí e te ajudar nessa caminhada, amigo. Viu? Certo. Comunidade, viu, garoto? É assim que a gente funciona. Ô, Ney, volta aqui, meu filho. Eu ficaria a manhã inteira, meu filho, falando sobre sua experiência. Obrigado pela música, obrigado pela sua participação hoje, um testemunho edificante. Encontramos o Reinaldo na metade de tudo isso e vi que Deus operou hoje profundamente. Eu amo você, Ney. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amigo? Obrigado pela música. Amém, pastor. Eu também te amo. Amo todos aqui na sala. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. Ai, que coisa boa. Eu preciso terminar com essa imagem. Ô, garoto, Deus falou com você hoje, viu? Reinaldo, é impressionante como é que o tempo inteiro o Espírito de Deus fala com esse moço, fala com esse moço. É que hoje você precisava disso hoje, amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Tá. Deus te A abençoe, Silene Ricardo. mandou para mim um link ontem, aí eu digo, amanhã eu entro. Amanhã, com certeza, eu entro na sala. Amém. Porque às vezes não dá tempo, né? É, por enquanto não, mas uma hora vai dar tempo, porque as prioridades vão mudar e você vai encontrar tempo para as coisas que são mais importantes. Obrigado, amigo.
Um grande abraço, viu? Um abraço forte. Se eu pudesse, entrava pela sua telinha e junto com o abraço no Ney, na família, também lhe daria um abraço fraternal pela bênção que é ter você aqui na sala hoje. Viu? Grande abraço. Vocês estão bem. É isso aí. Tenha um excelente dia na presença de Deus, viu, filho? Amém. Irmãos, eu vivo por isso. Eu vivo por isso. Eu não sou, eu penso como Paulo, sou dos piores que existe sobre a terra. Paulo se identificava como o pior dos homens sobre a terra. Ele comparava ele a Jesus Cristo, né? Então não tinha jeito de não ser assim. Então, comparado a Jesus Cristo, eu devo muito para ele ainda, mas eu vivo por essas coisas. Para a minha vida só tem sentido se a gente provoca isso aqui, ó. Reinaldo, Ney, a família do Ney, extensão da sala, toda uma família em Cristo, porque o Ney encontrou nesta sala abrigo seguro para conhecer o Espírito Santo e continuar firme a caminhada dele, apesar das dificuldades. Eu não consigo pensar em outra coisa. Só se pode viver assim. E hoje, eu vou fazer com vocês esse momento aqui, deixar a Leilinha quietinha hoje. De forma especial, nós vamos terminar nossa sala em silêncio hoje, porque o pastor Flávio Borges, um cooperador da sala, sim, de forma ativa, perdeu a sua mãezinha, o coração está triturado, e junto com o luto pela ausência que a mamãe do Flávio vai causar na vida dela, todos os que nesse momento estão passando por luto na sala, recebam o nosso respeito, nossa admiração. Eu vou fazer uma oração e vou mostrar alguns de vocês em silêncio, compartilhando com a dor do pastor Flávio e dos que estão enlutados na sala hoje. Deus, obrigado pela reunião de hoje. Foi uma benção, uma benção. Obrigado até pelas dificuldades que nós tivemos. Hoje a irmã Selma não pôde pregar, mas ela vai trazer amanhã a mensagem, caso a agenda dela permita. É porque talvez amanhã houvesse a necessidade, porque pessoas estariam aqui que precisariam ouvir o que ela ia dizer. Eu creio nas movimentações do Senhor. Hoje a nossa irmã não pôde orar, amanhã ela vai orar. Não deu nada errado aqui. Nós entregamos a sala em tuas mãos, e mesmo como não acontece do jeito que planejamos, mas se entregamos o controle em tuas mãos, temos a garantia de que, mesmo nas dificuldades, o Senhor utiliza essas dificuldades para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Obrigado pela manhã que o Senhor nos concedeu. Visita o pastor Flávio. Está enlutado hoje, assim como qualquer outro que esteja na mesma situação aqui na sala hoje. Batiza o pastor Flávio, todos na mesma situação com o teu Espírito. O Espírito Santo seja esse óleo curativo em um momento de uma dor como essa que só sabe quem já sentiu. Agradecidos, pedimos que o Senhor nos ajude a desaguar hoje, cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você já sentiu que falta algo no seu dia? Que o corre-corre te esfria e a alma esvazia. Existe um lugar onde tudo faz sentido, onde o Espírito Santo renova o vivido. Sala 57, das 5 às 7, um tempo com Deus. Aqui a rotina se rende aos céus. O Espírito vem e o coração se acende. Batismo diário, é isso que se entende. É mais que oração, é transformação. É Deus tocando fundo o coração. Sozinho ou em grupo, com fé e devoção. Na sala 57 começa a renovação. Sala 57.
57, o céu visita o chão. Aqui começa a verdadeira direção. Batismo diário, presença real. Vem pra sala 57. Sala 57, onde o Espírito Santo encontra você. Aqui a rotina se rende aos céus. O Espírito vem e o coração se acende. Batismo diário, o coração se acende. Batismo diário, é isso que se entende. É mais que oração, é transformação. É Deus tocando fundo o coração. Sozinho ou em grupo, com fé e devoção. Na sala 57 começa a renovação. Sala 57, o céu visita o chão. Aqui começa a verdadeira direção. Batismo diário, presença real. Vem pra sala 57. Sala 57, onde o Espírito Santo encontra você.